Boa noite, vamos lá, pessoal. Iniciando a nossa live de toda terça-feira. Vamos dar uns instantes aí só para o pessoal começar a entrar, começar a participar. Sei que hoje está tendo aí uma votação bastante interessante, aí, bem interessante aí no STF, onde estão agora votando aquela questão lá do se vai rolar ou não, né? Quer dizer, lógico que não vai rolar, mas a gente vai dizer que a gente tem alguma surpresa aí pela frente, se vai rolar ou não a cassação da chapa do presidente e do vice. Boa noite Marcelo, Tânia, Fábia, Solange, Alexandre, Irapuã, seja bem-vindo aí no meu Instagram. Bom, pessoal, eu queria conversar com vocês um pouco aí hoje à noite, né, aproveitar aquela live que a gente faz toda semana para comentar um pouquinho sobre o final de semana passado e sobre o próximo final de semana e alguns acontecimentos aí que eu considero importantes aí para essa semana. Pessoal, eu peço aí para vocês para irem compartilhando a live, porque quanto mais compartilhamento, mais a gente tem de alcance e mais pessoas vão compreender aí quais são os planejamentos para a semana, né? Fechado com Bolsonaro, Mari, muito bom. Maura, boa noite. Vadão, tá na área. Valdeci, muito bom. Valdeci, bom estar aí com você de novo. Pessoal, vamos fazendo, compartilhando, que é aquilo que eu falei, quanto mais compartilhamento a gente tiver, maior é o alcance da live, mais gente vai ter informação do que a gente está planejando aí, foi planejado para a semana passada, o que a gente está planejando para a semana que vem, tá? Então, o pessoal já deve ter visto aí, já está começando a correr o chamado para a semana que vem, para o dia 14, e nós tivemos aí uma pequena manifestação feita aí por alguns apoiadores do nosso presidente, tá? Que acabou dando aí teve o seu lado positivo, obviamente, toda manifestação tem o seu lado positivo, mas teve o seu lado negativo. E é isso que eu queria comentar com vocês, para que a gente possa começar a se preparar para as próximas manifestações, para as próximas ações, de uma maneira mais organizada, mais eficiente, sem a gente dar munição para o inimigo, porque, afinal de contas, nós temos inimigos fortes aí nesse nosso combate, tá? Vamos lá, vamos enunciar primeiro, saber quem é o inimigo. Tá? Quando a gente faz um planejamento de guerra, a gente considera qual é a missão, qual é o inimigo, qual é o terreno e quais são os meios, tá? Então, a gente precisa entender esse basicão do planejamento de combate para a gente poder entender e poder começar a raciocinar em como que a gente vai fazer as ações futuras para garantir mais efetividade, um trabalho mais eficiente, né? E a gente conseguir não só manter o apoio que hoje a gente tenta manter, né? Porque infelizmente a gente tem aí os infiltrados que sempre acabam atrapalhando, mas o apoio que a gente mantém aí ao presidente e mais ainda, tá? Mais ainda, a gente possa conquistar cada vez mais espaço nesse campo Brasil, que é bastante complicado, bastante difícil da gente conquistar esse espaço, porque durante muitos anos, todos os meios, né, toda a situação aí favoreceu a esquerda no Brasil, tá? Vieram trabalhando aí ao longo dos anos, vieram construindo toda uma narrativa, e hoje essa narrativa ela é tida até como normal. Muita gente hoje repete as pautas da esquerda sem nem perceber que está montando, que está falando pauta de esquerda, tá? Eu vejo hoje pessoas esclarecidas, né, repetindo aquele mesma questão do vitimismo do movimento negro, do vitimismo de determinadas classes em relação ao em detrimento de outras. E eu acho que a gente precisa começar a entender que se nós não trabalharmos juntos, todos, seres humanos brasileiros, independente de raça, cor, credo ou qualquer coisa, a gente vai para o buraco, a gente não vai conseguir sair dessa situação difícil que a gente está vivendo. Pessoal, peço aí novamente, pessoal, compartilhando a live, pessoal que está entrando agora, vai compartilhando para a gente atingir mais gente aí, mais pessoas aí que vão estar trabalhando. Aí, Bernon, o Tenente Coronel Ibernon da minha turma, participando aqui da nossa live. Abraço, Ibernon. Minha mãe também está aí, entrando. Mamãe participando é sempre bom. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos falar sobre o que passou, para depois a gente passar para o que vai passar. Semana passada nós tivemos aí uma manifestação pequena na Paulista,
e uma manifestação muito grande no Largo da Batata. Que a manifestação na Paulista ia ser pequena, a gente sabia, porque afinal de contas, todo mundo, inclusive o presidente, recomendou que ninguém fosse, que a gente não saísse nas ruas no domingo passado, para deixar os antifas irem lá quebrar o pau, tocar os aralhos, fazer toda a bagunça e tomarem a cacetada deles da polícia, como sempre tomam, porque estão sempre fazendo cagalhofança na rua, tá? E aí deixa a mídia só mostrar o que eles estão fazendo e nada pra gente. Vamos lá. Infelizmente, algumas pessoas não aceitaram isso, disseram que o presidente está falando nas entrelinhas, que a gente precisa compreender o que o presidente fala e não sei o quê. Pessoal, o presidente é milico. Milico não fica falando nas entrelinhas. Milico fala o que é para acontecer. Se ele disser que precisamos ir para a rua, é porque precisamos ir para a rua. Tá? Agora, se ele falar fiquemos em casa, é fiquemos em casa. Há um motivo para isso. E entendam uma coisa, nem sempre o motivo para aquilo que a gente está falando pode ser falado publicamente. A gente fala em grupos pequenos, explica para as pessoas. Por quê? Fazendo assim, a gente tem a vantagem, tá? A vantagem das razões da nossa mobilização não caírem na mão do inimigo, tá? E a gente fala, existe uma coisa chamada compartimentação de informação. Você tem que saber exatamente aquilo que precisa saber. Quem está planejando, quem está vendo tudo, tá? Consegue enxergar o todo da operação, sabe de tudo, mas dificilmente o soldado vai saber o que o general está planejando. Tá? Isso tem a sua lógica. Né? Então vamos lá. O que aconteceu no dia 7? No dia 7, a ideia era que ninguém fosse, mas algumas pessoas foram. E nós encontramos lá um inimigo muito mais perigoso do que os tais antifas. Tá? E por que eu falo que é muito mais perigoso? Porque os antifas, você olha o cara chegando de preto, você vê o cara com a touca preta, você vê a agressividade dele, então você sabe exatamente o que ele quer fazer e você se defende daquilo que você está vendo. Mas mais perigoso, muito mais perigoso do que qualquer antifa, é a mídia marrom. E vocês já devem ter percebido. O presidente vive pau da vida com essa mídia marrom. E a gente, quando lê, pô, não precisa ir muito longe. Vocês querem ter um exemplo? Liga na Globo, assiste a Globo News agora de noite, vocês vão ver. Tudo, até a hora que o Bolsonaro coça o nariz, a hora que ele foi inaugurar um hospital lá em Goiânia, ele tropeçou quando saiu do helicóptero, todo mundo noticiou lá que ele tropeçou, mas não noticiaram o hospital todo. Então vocês vejam que a mídia ela é tendenciosa e apresenta muitas, mas muitas notícias fragmentadas, fora de contexto, tentando criar uma narrativa sempre desfavorável a gente. E aí, pessoal, é aquilo que eu quero falar. Nós vivemos hoje uma guerra muito difícil, porque é a guerra de narrativa. Tá? A guerra de narrativa ela é o seguinte: eu vou contar uma história, eu vou falar mal de você, e eu preciso criar elementos, tá? Elementos para na hora que alguém falar assim, pô, mas aquele cara sempre foi legal, sempre foi gente boa, por que você está falando isso dele? Eu preciso criar algum fato, algum factoide, ou algo que pareça que aquilo que eu estou falando dele é verdade. E é justamente isso que a mídia faz. E o que eu peço para vocês, para compreenderem, qual é o problema da mídia. Tá? Nós temos em toda a mídia... Pessoal, olha, juro para vocês, esses dias eu conversei com uma jornalista da Folha. Tá? Uma moça simpática, coerente, me perguntou um monte de coisa. Tudo que eu falei para ela transmitiu na reportagem dela de forma muito correta, muito coerente, não distorceu nada do que eu falei. Eu achei ótimo. Então, assim... Existem jornalistas bons e existem jornalistas ruins. Tá? Pessoal que gosta aí do Olavo de Carvalho, do professor Olavo, e acompanha, já deve ter percebido que o professor Olavo tem sempre falado que o erro que nós temos cometido, que muita gente vem cometendo, é atacar a instituição e não as pessoas. Existem pessoas boas e ruins, tá? Em toda a instituição. Quando o pessoal fala assim, lá no exército, porque os generais melancias. Tem general que é mais social? Tem. Mas todos? Não, tem muito general que é de direita. Tem muito militar de esquerda, muito militar, alguns militares de esquerda e muitos militares de direita. Tá? Eu estou dizendo isso porque eu convivo ali. Tá? Então, pessoal, e tem, logicamente, né? Além da gente ter o pessoal à esquerda e pessoal à direita, nós temos o pessoal isentão. Não pensem que alguma instituição é diferente do que a gente vê no povo.
Quando a gente olha para o povo brasileiro, você tem o cara de direita, você tem o cara de esquerda e você tem o isentão. O cara que, pô, vai para onde a onda leva, tá? E aí é que eu falo para vocês que a mídia é muito mais perigosa. Pessoal, quem apoia Bolsonaro e assiste Rede Globo? Tá? Essa é uma pergunta aqui. Se alguém disser aqui para mim, disser sim, eu até vou perguntar por quê. Mas Rede Globo, um monte de gente assiste. O isentão, de uma maneira geral, assiste. Tá? Da mesma forma que o cara de esquerda assiste a Rede Globo. Por quê? Porque a Rede Globo leva a informação que ele quer assistir, a informação que agrada para ele. Agora, quando eu vou, tá? Quando eu vou até lá, eu participo de uma entrevista, eu dou uma entrevista, eu tenho que tomar muito cuidado. Porque da mesma forma que eu posso ter tido a sorte, e eu falo sorte porque hoje a maior parte dos repórteres hoje estão contra a direita, então a maioria está contra a direita, a gente pode dar a sorte de encontrar essa minoria que está a favor, mas a grande maioria está mais à esquerda do que à direita. E aí a gente precisa ter muito cuidado, tá? Muito cuidado na hora de dar informação, porque uma informação mal dada pode virar munição na mão da mídia marrom. Por que eu estou querendo dizer isso? Olha só, eu conversei com o pessoal intervencionista, tá? Eu falo que as nossas manifestações são manifestações democráticas e são um exemplo de democracia, muito mais exemplo de democracia do que as manifestações recentes organizadas pela esquerda, e eu vou explicar para vocês por que nós somos muito mais democráticos. Olha só, somos ali pessoas conservadoras, somos pessoas que defendem o presidente, somos pessoas que defendem o Brasil e defendem o Brasil cada vez melhor. A gente tem um potencial. O Brasil é um país fudêncio. Tá? Você joga uma semente no chão, nasce o pé de alguma coisa lá. Nenhum outro lugar no mundo é assim. Tá? Então o Brasil é um país fora de série. Excepcional. Tá? Só que tem gente que está jogando contra, nós estamos jogando a favor. O pessoal que está jogando a favor é só chegar lá na nossa manifestação na Paulista, que ganha o direito de subir no caminhão e falar, participa com a gente, senta para conversar, a gente debate. Olha só, vocês querem saber por que eu digo isso? E eu vou provar para vocês. Se vocês olharem as manifestações da direita, vocês vão encontrar lá católicos e evangélicos. Vocês vão encontrar pessoas que são monarquistas, pessoas que são republicanas, tá? Você encontra intervencionista que quer intervenção militar. Pô, pessoal, se a gente consegue congregar todas essas tendências, tá? Se nós conseguimos congregar todas essas tendências, é a prova de que nós somos um movimento democrático e não um movimento autoritário, em que você impõe alguma coisa e quem não pensa igual a você não pode participar, tá? Agora, é lógico, quando a gente vai levantar pautas, a gente precisa entender quais são as pautas e quais pautas são positivas ou são negativas para a narrativa que a gente está trabalhando. Aí eu volto para vocês. O que a mídia fala do nosso presidente? O que a mídia fala de nós? O pessoal fala que nós somos antidemocráticos, que nós estamos apoiando uma ditadura, que nós não aceitamos os outros, que a gente quer matar todas as mulheres, que a gente quer matar todos os negros, que todos os gays vão morrer. E olha só, na nossa manifestação tem gays, tem negros, brancos, japoneses, judeus, gente de toda etnia, de toda a etnia. E eu acho que isso é importante a gente frisar e destacar para que a gente consiga provar. E isso é o que a gente tem que repetir o tempo todo. E quando alguém falar, não, porque a manifestação é antidemocrática, a gente tem que ter esse discurso pronto para rebater. E é isso que eu estou tentando conversar com vocês. Nós estamos numa guerra de narrativa. E para a narrativa nós temos que manter o discurso, temos que dominar o discurso para a gente. Então, o que aconteceu lá? O pessoal chegou lá na Paulista e eu havia conversado com os intervencionistas. Eu falei assim, pessoal, agora não é hora de levantar a pauta de intervenção militar. Por quê? É justamente a pauta da intervenção militar e mais ainda quando a gente fala intervenção militar com Bolsonaro no poder, é que a mídia pega, aproveita todos aqueles anos de doutrinação em quase toda a população, que pinta o período de 64 a 85
como a ditadura, os anos de chumbo, que todo mundo morria, todo mundo era torturado, você não tinha liberdade. E como as crianças que estão aprendendo isso não viveram aquela época, e hoje nós já estamos chegando numa época, numa fase em que a maior parte das pessoas que viveram aquela época já estão com mais idade, são mais velhas, e as crianças, os jovens, os adolescentes, e eu digo jovens, porque olha só, eu tenho 43 anos. O governo militar acabou quando eu tinha 8 anos de idade. Então eu não vivi o governo militar. Quem viveu o governo militar tem que ter no mínimo aí uns 10 anos a mais do que eu. O pessoal que está na faixa dos 50 e poucos anos, dali para cima. Então a grande massa da população que hoje tem 17, 18, 19, 20, 30, não viveu esse período e só conhece esse período pelo que viu na escola, pelo que o professor de história de esquerda, doutrinado já na faculdade, repassou a doutrinação para o aluno. Então, quando a gente fala de intervenção militar, a gente desperta nessas pessoas aquele medo que o professor de esquerda colocou no pessoal. Vocês estão entendendo qual é a colocação que eu falo? E aí, o que aconteceu justamente no domingo? No domingo, nós chegamos lá, uma placa, a única faixa que tinha destaque lá era intervenção militar com Bolsonaro no poder. Nós demos para a mídia justamente aquilo que eles queriam. Todos os jornais, todas as mídias, se você entrar no site, vai mostrar o pessoal lá do Boulos, né? Aquele pilantrão lá, lá no Largo da Batata, todo mundo junto, um monte de gente, aí mostra meia dúzia de gato pingado na Paulista, com a faixa de intervenção militar. E aí eles viram e falaram assim, olha lá, eu não falei? Olha o Bolsonaro, os apoiadores do Bolsonaro, querendo uma ditadura militar no Brasil. E a gente reforça, e eles conseguem exatamente a fotografia que eles precisavam para poder jogar na reportagem e reforçar o discurso. Tá? Nós tivemos algumas pessoas ali que falaram, e eles ficaram conversando, e aí você vê só, eu falo que é a malandragem, a pilantragem do jornalista mal intencionado com as pessoas de bem que estão lá na rua. Chegaram para as senhoras que estavam lá, uma cabeleireira que está tendo problema agora com o salão dela fechado, precisando atender, ela está desesperada, ela precisa abrir o salão de cabeleireiro dela. E ela comenta, não, eu estou sofrendo, preciso abrir meu salão de cabeleireira. Aí a amiga dela que estava do lado, não, é verdade, nós estamos precisando ir no cabeleireiro, porque olha só, meu cabelo já está ruim. Aí o pessoal chega e coloca que a pauta, e é isso que eu falo, que a gente peca muitas vezes pela inocência. E eles colocam que a pauta de algumas pessoas era poder abrir o salão de cabeleireiro, porque o pessoal precisa, porque as mulheres precisam fazer o cabelo, porque algumas senhoras aí estão chateadas porque o cabelo está ruim. Olha só como é que o jornalista apresenta essa pilantragem. Tá? Então, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado, é isso que está acontecendo, nós caímos muitas vezes na mão da mídia e a gente precisa aprender a lidar com eles. Tá ok? Esse é o problema e essa é a lição que eu trago para vocês do que aconteceu no domingo passado. Tá? Pois bem, nós tivemos hoje mais uma manifestação na frente da Paulista, outra manifestação pequena, realmente as manifestações de dia de semana acabam sendo menores, porque diferente do que a esquerda faz, o pessoal da direita trabalha, né? Nós temos alguns ainda estão conseguindo trabalhar, graças a Deus, um monte de gente, infelizmente, está sofrendo com a falta de trabalho, com redução de salário, e muita gente já está indo para as reuniões de empresa para ser demitido. É isso que está acontecendo hoje. Mas a mídia não vai mostrar. Porque se a mídia mostrar isso, vai ter que escrever embaixo lá a hashtag Bolsonaro tem razão. E é isso que eles não querem fazer, não querem admitir. A mesma coisa que a gente tem de problema tá, aqui no estado de São Paulo. No estado de São Paulo nós temos um governador que fica brigando com o nosso presidente. Nessa queda de braço, ele já percebeu que está errado, mas ele não volta atrás, porque admitir que ele está errado significa admitir que Bolsonaro tem razão. Então, volta sempre essa situação. É complicado a gente ficar tratando dessa forma a mídia, que faz com que reforcem-se os erros e escondam-se os acertos. Tá ok? Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito claro. Mas hoje nós estivemos lá na Paulista, o pessoal foi na frente da CNN fazer uma encenação na Avenida Paulista. E aí, vocês vejam como é interessante, né? Foram lá justamente para chamar a atenção da CNN e chamaram. Tá? A CNN mostrou o pessoal lá vestido de preto, com espadas na mão, batendo no pessoal de verde e amarelo.
é uma simbologia, mas uma simbologia muito real, de que o STF e o TSE, especificamente no dia de hoje, estão batendo na população brasileira. E por que eu digo que estão batendo na população brasileira? Quem acha, tá? Quem acha, eu vou fazer a pergunta aqui, o pessoal joga nos comentários para depois eu poder responder. Quem acha que o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, estava certo em impedir a posse do Ramagem na diretoria-geral da Polícia Federal? Quem acha que ele estava certo? Quem acha que esse inquérito absurdo das fake news, conduzido pelo Alexandre de Moraes, em que ele é o ofendido, ele é o investigador e ele é o julgador, olha só que legal. Quem acha que esse cara está certo, que isso está correto? Quem acha que esse inquérito instaurado para apurar, vamos lá, apurar se realmente as atitudes do presidente são antidemocráticas, esse inquérito foi instaurado pelo STF, tá? Para apurar a participação do presidente em movimentos antidemocráticos. Poxa, o presidente é presidente de todos os brasileiros. Ele é presidente do cara intervencionista, do republicano, do intervencionista, do monarquista, e é presidente também do comunista, desde que ele seja brasileiro. Então, o presidente de todo mundo. E nada mais natural do que o presidente ir à rua, tá? Quando, eu vi alguém escrever incorreto, Vera Donato, incorreto o quê? Nada mais natural do que o presidente ir à rua receber o carinho do povo que o elegeu. Nada mais natural. E olha só, e nada mais democrático do que o presidente chegar no meio de um grupo que defende diversas pautas. Como eu falei, nós tínhamos o intervencionista, o republicano, o monarquista, o católico, o evangélico. Pessoal, o povo, enquanto povo, tem direito de pedir o que quiser. Tem direito de pedir. E esse direito da gente levantar qualquer bandeira e pedir o que a gente quer é um direito que a Constituição nos garante. E, infelizmente, esses pilantras que estão hoje lá em Brasília, né, em poderes distintos, né, legislativo, judiciário, não estão respeitando esse direito que é do povo. Tá? Então é isso que está acontecendo. O pessoal foi lá. Olha como é que são as coisas. A encenação estava legal, estava bonita. Eu vi um trechinho, porque a CNN mostrou metade do negócio. Eu estava aqui em casa aguardando para dar uma entrevista. Então, eu não pude ir para lá. Tá? Mas eu assisti quando vi que eles iam fazer na CNN. Eu falei assim, pô, CNN vai mostrar os caras que estão na porta da CNN. E realmente mostraram. Desviaram e foram mostrar ali aquela mesma mulher que na semana retrasada foi lá na Paulista com um taco de beisebol escrito Rivotril e uma bandeira americana na cabeça, arrumar encrenca com os antifa, e foi considerada ela o estopim de toda a briga. Ganhou uma culpa. Tá? Aí fui na delegacia com o Alex, do Jacareí-Tanga, porque o pessoal ficou falando a bandeira dele, foi instaurado inquérito para apurar se ele é nazista ou não. Pessoal, basta estudar um pouquinho, ver o que o embaixador da Ucrânia falou e você conclui naturalmente que aquela bandeira que ele estava usando não era uma bandeira nazista. Então, que ele não é nazista. Conhecer a história dele, é simples. Agora, instauraram inquérito, fui lá. Quem estava lá na delegacia no mesmo dia? Aquela mesma mulher. Aí, no domingo, tivemos manifestação em Brasília. Quem é que apareceu lá causando e criando bagunça lá em Brasília? A mesma mulher. Quem é que foi lá na Paulista, no meio da manifestação pacífica do pessoal do teatro, causar hoje confusão com a polícia ali na Paulista? A mesma mulher. Pessoal, alguém tem dúvida de que ela é infiltrada? Alguém tem dúvida? E a mulher ainda vira e fala assim, eu sou filha de general, eu sou amiga do Vilas Boas. Pessoal, general Vilas Boas foi meu comandante. Eu tenho até pena dele ter uma amiga daquela se realmente ela for amiga dele. Porque aquela mulher é maluca. Ou muito mal intencionada. Eu acho que muito mal intencionada, honestamente. Então, pessoal, eu acho que isso
é um pouquinho da história do que está acontecendo com a gente. Então a gente precisa, tá? A gente precisa realmente começar a se preparar para a guerra que a gente está vivendo hoje. E volto a dizer, a guerra de hoje, a guerra que nós vivemos hoje é a guerra da narrativa. Eu expliquei na minha live no domingo por que a gente fala de guerra da narrativa. Olha só, quando o pessoal chega e fala assim, eu não ligo do que a Globo fala, eu não ligo do que a CNN fala. Legal. A CNN e a Globo não me convencem. Mas essas duas emissoras convencem um monte de gente. E se vocês forem olhar, olha só, nós temos o pessoal que apoia as nossas causas, a direita, nós temos o pessoal que apoia a esquerda, e volto a dizer que nós temos um meião, os famosos isentões, que são ainda mais do que um dos lados, tá? Sozinhos. Nós temos hoje mais isentão no Brasil do que gente de direita. Nós temos mais isentão no Brasil do que gente de esquerda. Então a nossa guerra não está em fazer o cara de esquerda entender que ele está errado e vir para a direita. Mas é mostrar para o cara de centro, o cara isentão, que ele tem que estar do nosso lado e não do lado deles. Só que qual é o meio que a gente tem para chegar nesse cara isentão? Rede social? Também rede social. Tá? Só que vocês têm que ver o seguinte, rede social funciona como bolha. O pessoal sabe como é que funciona, por exemplo, o Facebook? O Facebook te mostra um monte de coisa, tá? Te mostra um monte de coisa que ele acha que te interessa. Vocês já devem ter percebido que o cara está pensando em comprar o carro. O cara entra lá no Mercado Livre e digita carro. Legal, não sei o quê. Dali a pouco, quando ele abre no Facebook, tem lá uma propaganda. Você está procurando um carro novo? Olhe no Mercado Livre. Ou seja, tudo aquilo que você faz de pesquisa na internet, que você percebe que faz parte do seu interesse, o Facebook mostra para você. Então, se, por exemplo, ele percebe que eu curto tudo que é do Bolsonaro, que eu gosto das coisas do Bolsonaro, que eu sigo o Major Costa Silva na internet, quando eu postar alguma coisa, ele vai mostrar para esse meu seguidor aquilo que eu postei. Mas é lógico, é muito fácil. O Facebook me ajuda, porque só quem gosta de mim que vê a minha postagem. Quem não gosta, vê quando com a ajuda de vocês a gente começa a compartilhar mais coisas. Aí a gente chega lá no cara de esquerda. E a hora que a gente começa a ver as brigas aqui, e aí a coisa começa a ficar divertida. Mas, pessoal, olha só. É isso que acontece. Eu preciso chegar nesse cara isentão no meio. E eu preciso saber manipular a mídia para isso. Eu preciso saber fazer com que a minha informação, que aquilo que eu quero que a mídia fale, seja falada. Ok? É assim que a gente vai conseguir trazer o pessoal para a gente. Mara Davis, mimimi, acorda povo, única saída é o povo nas Forças Armadas. Pessoal, volto a dizer, olha só. Para vocês chegarem e falarem assim, o exército vai para a rua, tem que ter muita atenção do povo. O povo tem que estar pedindo. E como é que eu vou fazer o povo pedir? Não é indo meia dúzia de gato pingado, ficar gritando na porta do quartel. Eu preciso que o isentão que está em casa venha para cá. Então, até para quem é intervencionista, a ideia da intervenção militar tem que chegar lá. Para o cara que é monarquista, a ideia da monarquia tem que chegar lá. Só que aquilo que eu volto a falar. Por causa geriátrica. Então, pessoal, eu falo assim, a gente tem que entender que eu preciso trazer esse isentão para o meu lado, tá? Preciso trazer esse isentão para o meu lado. E eu vou trazer através de todos os meios disponíveis. Rede social. A hora que eu conquistar na minha rede social um isentão, e esse isentão começar a compartilhar as minhas coisas, as minhas lives, as minhas artes, os meus comentários, o que acaba acontecendo? O isentão, ele olha e fala assim, porra, esse cara falou, né? Pô, esse cara tem razão, concordo com ele. E aí o que acontece? Ele vem na minha página olhar, ele vai na página do Bolsonaro, tá? Ele vai na página do Gil Diniz, ele vai na página do Douglas Garcia, porque ele começa a ter contato com a informação que a direita está passando. Esse é um jeito, tá? Mas ainda temos que entender o seguinte, o Brasil é grande, tem região que você quase não usa internet. Tem região que se você não tiver a Globo do teu lado, você está ferrado, porque é só a Globo que pega lá. Então precisamos saber trabalhar a Globo. Né? E como trabalhar a Globo? O primeiro passo é não dar munição para os caras. O primeiro passo é tomar cuidado com o que a gente fala, é tomar cuidado com o que a gente faz e observar o que eles falam.
Porque se algum dia eles virarem e falarem assim, não, o Major Costa e Silva é um cara que, pô, ele é racista. Não, eu tenho vários amigos negros. O dia que eu mostrar para a Globo que eu estou com os meus amigos negros e que eles me respeitam, eu provo para eles que eu não sou racista. Eu quebro a narrativa com a imagem e eles não vão ter o que mostrar. Agora, se eu sentar e ainda aqui inadvertidamente na mesa do bar, tá? E eu fizer uma piada de cunho racista, eles vão pegar essa piada de cunho racista e falar assim, tá vendo? Eu não falei que o Major Costa e Silva é racista? Eles vão usar aquilo que eu der. Então eu tenho que tomar cuidado para não dar essa imagem para eles. Tá ok? Então, continuando. Vamos chegar agora no que a gente está planejando para a próxima semana. Pessoal, existem alguns protocolos. Tossi agora porque engasguei, não é Covid, tá bom, pessoal? Já foram dadas entrada em alguns protocolos para a Avenida Paulista na próximo dia 14, ok? Então, dia 14, nós estamos convocando uma mega manifestação. Alguns movimentos estão ainda com receio de aderir enquanto movimentos, mas estão se colocando à disposição para divulgar, tá? Divulgar nas suas redes a nossa movimentação no domingo. E eu peço para vocês, por favor, ajudem, compartilhem o chamado, tá? Compartilhem o chamado para todo mundo, para a gente levar o máximo de gente possível para a Paulista no dia 14. Por quê? Novamente, precisamos quebrar a narrativa da imprensa. Como nós fomos? Nós decidimos não ir ninguém para a rua, mas algumas pessoas foram. Nós demos uma narrativa para a imprensa. Eles mostraram lá pouca gente na Paulista e estão dizendo lá embaixo. Tá vendo? Bolsonaro não domina mais as ruas. O domínio das ruas é da esquerda. É mentira, é mentira. Se não tivesse sido ninguém, eles não iam mostrar. Eles iam falar assim, pô, o pessoal que apoia o presidente realmente ficou em casa, vieram só os baderneiros para a rua. Não, agora nós vamos mostrar diferente. Existem 5 protocolos lá feitos para Paulista. 2 protocolos realizados na semana passada e 3 realizados essa semana. Desses 3 realizados essa semana, tá? Dos 2 realizados na semana passada, são pró-Bolsonaro, entraram na frente, tem prioridade, estamos juntos, estamos ganhando. Tá? No domingo para segunda, um certo Boulos entrou com protocolo também no Comando Geral da Polícia Militar, solicitando fazer a sua manifestação lá na Paulista, debaixo do vão do MASP. O lugar onde os maconheiros sempre se reuniram. Sem novidade. Tá? Houve uma determinação na semana passada para que não houvessem no mesmo local e no mesmo horário manifestações de cunhos antagônicos, ou seja, direita e esquerda. Tá? Qual foi a decisão na semana passada? Quem protocolou primeiro foi o pessoal da direita tem prioridade, o pessoal da esquerda procura outro lugar para se manifestar. Eu acredito que vai ser a mesma coisa que vai acontecer agora. Por quê? Porque nós protocolamos, existem 5 protocolos, 4 de direita, 1 de esquerda, e os 2 protocolos de direita foram os primeiros a entrar. Por conta disso, vai haver uma reunião amanhã, uma videoconferência com o pessoal da PM, amanhã às 10 horas da manhã, para decidir qual vai ser. Na realidade, não é nem com a PM, é com o Ministério Público de São Paulo. E nessa reunião, estarei lá com um dos organizadores, para que a gente possa participar ali, né, colocar a nossa posição, o nosso posicionamento de que nós estaremos na Paulista e não abrimos mão disso. Por que a gente não abre mão disso? Nós temos 5 protocolos nossos, só um deles. Eles que peguem o movimento deles e levem para o Largo da Batata, como sempre fizeram. Não vamos baixar a cabeça. Nessa manifestação, estamos também fazendo uma coisa diferente, uma questão de mudança estratégica de posição. Nós vamos manter o terreno da Paulista. A Paulista é nossa. A Paulista é da direita. Manteremos lá. Vamos fazer a manifestação e a concentração na frente do shopping Cidade de São Paulo. Tem vários motivos para isso. O primeiro deles é a estratégia. Tá? Na manifestação do dia 31, que os antifas estiveram na Paulista junto com a gente, o que aconteceu? A polícia pediu para a gente recuar um pouquinho, porque na frente da Fiesp estava muito perto deles. Como nós sempre fomos legalistas e sempre trabalhamos em conjunto com a PM, nós tentamos recuar um pouquinho. Infelizmente, alguns colegas mais inflamados não queriam recuar. Mas continuamos aí nessa briga, continuamos nessa tratativa e a gente conseguiu recuar um pouquinho mais.
mas a gente recuou ali para a altura daquela Drogasil que fica na esquina. Tínhamos 2 ruas laterais que os antifas vieram atirar pedra na gente. Então, deixamos 2 flancos para eles. Quando nós fizemos a manifestação na frente do shopping, a PM vai fechar a Paulista mais ou menos naquela altura que eles estavam fechando outra vez, na altura da esquina. Os antifas que estiverem lá, que tentarem chegar e atingir nossas velhinhas, as tias do Zap, as nossas crianças e as nossas mulheres. Irineu, só confundindo, o MEC é da PM, eu sou o Costa e Silva. Enquanto nós estivermos lá, nós estaremos distantes da linha de bloqueio, garantindo a segurança da manifestação. E mesmo, os caras, para conseguirem atingir uma pedra lá da esquina até na frente do shopping, vai ser difícil. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, estando na frente do shopping, nós estaremos privilegiando, tá? Privilegiando um comércio da Avenida Paulista que esteve fechado durante quase 3 meses, tá? E o que acontece? O pessoal talvez ainda não esteja sabendo, mas a prefeitura deve anunciar amanhã que na quarta-feira abrem as lojas de rua vão poder voltar a funcionar, ainda com algumas restrições, mas graças a Deus vamos tentar salvar algumas empresas e colocar... Irineu, fica tranquilo, todo mundo lembra do Major. Aí o que vem depois de Major, o pessoal confunde. Tá? Então devem abrir as lojas de rua, vamos conseguir salvar algumas empresas e alguns empregos, embora muitos empregos já tenham se perdido ao longo desses últimos meses. Tá? E vamos, a partir de quinta-feira, abrir os shopping center. Ótimo, olha só, vamos abrir o shopping center. Quando a gente fizer a manifestação na frente do shopping center, onde a gente vai conseguir ter apoio para usar o banheiro, para poder entrar no shopping, para poder pegar uma água, para poder tomar um lanche durante o dia, nós também estaremos prestigiando os comerciantes de São Paulo, tá? Que estão aí a duras penas tentando manter seus comércios abertos e tentar garantir o setor, né, que hoje gera tantos empregos aí para nós, paulistas e paulistanos. Então, existe uma significação também para que nós estejamos ali privilegiando, prestigiando, tá? Aqueles que têm trabalhado tanto, lutado tanto para manter seus negócios abertos e lutado para não demitir ninguém. Então, pessoal, existe essa segunda finalidade, ok? Então, nós temos uma questão da segurança e uma questão simbólica de que aquilo que nós passamos tantas semanas pedindo, que era a reabertura do comércio, estaremos lá também comemorando a abertura do comércio, prestigiando os lojistas do Shopping Cidade de São Paulo, ok? Então, é essa a ideia, pessoal. Para isso, nós precisamos da colaboração de todos. Por isso que eu peço, compartilhem a live, compartilhem a live. Mais do que isso, vão lá nos eventos da minha página, lá tem a manifestação. Convidem seus amigos para estarem presentes na manifestação. Pessoal, está sempre lá, vamos estar lá. Quanto mais gente estiver presente na Paulista, mais nós vamos demonstrar a nossa força e mais nós vamos derrubar a falácia, a mentira que a mídia divulgou nessa semana, dizendo que os bolsonaristas ou o pessoal da direita, tá? Porque eu digo que nós temos uma direita que não é bolsonarista, tá? Mas é direita, tá? Tem suas discordâncias, mas é direita e está com a gente. Então vamos colocar, tá? Vamos colocar ali o nosso pessoal todo na rua e mostrar que nós continuamos forte e continuamos fincados ali na nossa manifestação pacífica. Vou responder uma pergunta aqui. O Eric Veiga está perguntando, mas, Major, o shopping é espaço público. Opa, cliquei até no comentário errado. Priscila, a Dani, está muito silencioso, ficou preocupada. A Daniela está com uma enxaqueca fortíssima e está lá deitadinha. Por isso que hoje eu estou sozinho na live. Tá? Então, vamos lá. O Eric Veiga ele perguntou, mas, Major, o shopping é espaço público, né? Como que nós vamos fazer para evitar os infiltrados no nosso espaço? Podem haver provocações. Pessoal, concordo. Existe a possibilidade? Sim. Porém, nós da organização estamos reunindo um pessoal que vai ficar lá na manifestação de olho nesses infiltrados, tá ok? Vai ter um pessoal de olho nesses infiltrados. Vai ter mais de 30 manifestantes, né, pessoal nosso, da organização, que vai ficar na parte de baixo, controlando justamente esse pessoal ali. Então, nós temos o pessoal ali dentro. Além disso, tá? Além disso, é comum a polícia,
nessas manifestações, a Polícia Militar coloca um pessoal apaisana lá no meio, tá? Que é o pessoal do P2, tá? E eu vou até fazer um adendo, porque eu estou falando de P2. Eu vi esses dias aqui no Twitter um cara falando que essa é uma tática fascista da polícia, e não sei, um professor falando isso para as crianças, que é o policial 2, o P2, que é aquele cara que entra no meio para prender você. Não, P2 é o setor de inteligência da polícia. Eles ficam a paisana lá justamente para identificar o pessoal problemático que vai para lá, em vez de se manifestar, para provocar, ok? Então, eu acho que nós temos que ir para a rua, sim, com o máximo de pessoas possível. Estarei me reunindo com alguns outros movimentos de rua para garantir que todos divulguem a manifestação, embora não queiram pessoalmente ou institucionalmente participar da organização, que eles estejam lá divulgando, que convoquem os seus membros ou que falem, pelo menos, aos seus membros o que vai estar acontecendo e deixe aberta a participação para quem quiser. Tá ok? Então é isso que eu peço para vocês. Vamos nos unir, porque sem união nós vamos perder o nosso campo de batalha. Né? Eu queria aqui aproveitar e responder a algumas perguntas aqui que estão sendo feitas, né? Então, cadê aqui a pergunta? O Léo Francisco está perguntando: conseguiu a legenda, Major? Bom, pessoal, situação de legenda, tá? A legenda para vir como prefeito. O que acontece? Vários partidos já fecharam, vários partidos pequenos, né? Já fecharam com os partidos grandes. Os partidos grandes já tinham os candidatos desde o ano passado. Então não adiantava querer entrar no partido grande, tá? Ronaldo, eu acho muito difícil que algum antifa deprede o shopping, porque existe a segurança do shopping, a polícia está lá e nós estaremos lá, né? Temos cuidado, sim, com esses demônios, tá? Então, voltando à questão da legenda. A questão da legenda. Então, a maior parte dos partidos já tinham fechado seus candidatos. Os partidos pequenos que julgam não terem condições, não terem estrutura ou estatura para concorrer para montar uma campanha para a prefeitura, ainda mais uma cidade grande como São Paulo, tá? Decidiram não lançar candidatos. E por não lançarem candidatos, estão se alinhando com partidos maiores. Nesse ponto, levou vantagem o PSDB, que fez a coligação com um monte de partido, porque, afinal de contas, eles têm a máquina na mão. Leda, Shopping Cidade de São Paulo. Então, é muito difícil, nessa altura do campeonato, conseguir uma legenda. Eu tinha, como comentei com vocês, eu tinha a legenda do Patriota, tá? Houve lá um desentendimento da estadual com a nacional, foi passado o diretório municipal para o pessoal do MBL, que vai estar lançando o Arthur Duval, né, o deputado Arthur Duval, mamãe falei, aquele que foi recentemente denunciado por rachadinha, por desvio de dinheiro público e algumas coisas lá. Vamos apurar, não dá para dizer que é verdade, porque a denúncia é anônima, mas já foi instaurado o processo de verificação. Vamos ver se, né, eles provam que ele não vale nada. Mas vamos ver, né? É uma questão, a gente não pode acusar agora, tá? Existe sim uma denúncia. Mas ele deve ser o candidato a prefeito pelo Patriota no meu lugar. Levantaram a possibilidade da gente fazer a prévia, né, interna do partido, só que assim, são 15 filiados que votam, que é só a executiva, desses 15, 3 são do MBL. Então eu acho que, a menos que eu convença o Arthur Duval a desistir desse pleito, o pessoal do MBL, entre me escolher e escolher ele, né, vão escolher ele, né, por uma questões bastante subjetivas, mas perceptíveis. O pessoal está falando dia 21. Dia 21 também deve ter a movimentação. Nós já estamos vendo a situação do protocolo. É que nós estamos tentando resolver o problema agora do dia 14, né, para que o Boulos, que gosta de invadir casas, não invada a Paulista também, né? Então, estamos tentando resolver esse problema primeiro. Já estamos trabalhando já se preparando, já trabalhando para o dia 21 também. Tá? Possivelmente no dia 21 eu esteja em Brasília, tá? O meu planejamento é estar em Brasília no dia 21, participando das manifestações lá em Brasília. Então, Iana, o problema do PSL é que o PSL está anti-Bolsonaro de tudo quanto é jeito, né? Quem está dominando o PSL é anti-Bolsonaro. Quem apoia o Bolsonaro, que é o meu caso, não costuma ser tão bem-vindo lá, tá?
Dia 21 é em Brasília, né? Existe uma mega manifestação convocando todo mundo para Brasília. Será feita também uma manifestação aqui em São Paulo, tá? Para garantir que o pessoal que não tenha condições de participar, né? Que não tenha condições de participar em Brasília, que não tenha condições financeiras de ir para Brasília, possa estar se manifestando também aqui em São Paulo. Claude, lá, pessoal, nós somos direita em São Sebastião e temos legenda do DC para concorrer às eleições municipais. Como podemos unir forças como direita para nos ajudarmos? Claude, primeiro eu tenho que te agradecer, porque o Claude foi um cara que me ajudou muito na campanha em 2018, tá? Claudio, vamos entrar aqui, me manda um WhatsApp, vamos conversar, o que eu puder ajudar vocês aí em São Sebastião, pode contar comigo, né? Vamos bicar a esquerda daqui. Mas, Ana, eu teria que ter a legenda do PSL é da Joyce, tá? O Bivar prometeu para a Joyce essa legenda e ele está mantendo a promessa dele para ela. Então, não tem como a gente brigar pela legenda lá. O que eu estou visualizando, né? Léo, candidatura avulsa. O STF já vetou a possibilidade de candidatura avulsa, ou seja, só tendo partido, tá? Só tendo partido. Por isso que a gente precisa ter um partido e, infelizmente, a gente não vai ter, né? Tudo indica que não vai ter. Por isso, já estou cogitando e conversando com alguns partidos a possibilidade de eu vir, então, como candidato a vereador, tá? Já estou trabalhando nessa possibilidade, a menos que surja agora uma possibilidade, né? Algum partido que surja aí me oferecendo essa legenda, uma condição adequada para a gente concorrer, eu já estou repensando a possibilidade de vir candidato a vereador. Tá ok, pessoal? É isso que eu ia falar para vocês. Agora, pessoal, vamos lá, pessoal. Peço de novo para vocês, compartilhem a live, convidem os amigos de vocês para conhecer a nossa página, para conhecer as páginas de direita, tá? Minha página está crescendo aí aos pouquinhos. Com a ajuda de vocês, a gente pode crescer mais e pode atingir mais pessoas. E eu volto a dizer para vocês, eu acho que o mais importante que a gente tem que fazer aqui, eu acho que tem que ser o trabalho mais importante para a gente trabalhar aqui nessa página, nessas lives, nas informações com vocês, tá? Acho que o que a gente tem que colocar é trazer as pessoas para terem conhecimento, é preparar as pessoas para lidar com essa bagunça que a mídia faz com a gente, ensinar o pessoal a pegar as malandragens da mídia, ensinar o pessoal como reagir ou como interpretar o que está acontecendo, o pessoal entender qual é a estratégia que a gente tem que adotar, né? Que a gente vai ter que adotar para tentar mudar esse Brasil e garantir o futuro não só nosso, porque eu acho que ainda tem bastante futuro pela frente, né? Já tentaram me matar uma vez, tentaram me bater no dia, me espancar no dia 31, mas eu acho que meu anjo é bom, então eu acho que eu ainda tenho bastante tempo de vida pela frente, vamos ter que garantir o nosso futuro também. Mas, mais do que garantir o nosso futuro, garantir o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos, pessoal. Tá ok? Se eu me candidato a prefeito ou governador, então, se eu não conseguir de jeito nenhum a legenda para prefeito, eu venho como candidato a vereador. Mas digo para vocês, se eu vier candidato a vereador, eu já inicio o trabalho para o governo do Estado de São Paulo, porque precisamos chutar o PSDB de São Paulo. Precisamos chutar o PSDB de São Paulo. Tá ok? Maria de Fátima Alencar do Amarante. Gostaria muito de ter o senhor como prefeito de São Paulo para livrar a nossa cidade do PSDB. Pessoal, eu acho que isso é uma coisa importantíssima mesmo. Tá? Vamos tentar chutar o PSDB da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo. Pessoal, a live já está com 50 minutos. Tá? Eu estou tentando não passar muito dos 40, 45 minutos nas lives que eu tenho feito, até para a gente não ficar cansativo. Pessoal, obrigado por estarem aí. Continuem compartilhando. Pessoal, convidem os amigos de vocês. Convidem os amigos de vocês para curtir a minha página, pessoal. Me ajudem aí a crescer a página. Estamos precisando bastante da ajuda de vocês. E como a gente trabalha? Eu estou trabalhando sem recursos, tá? Estou trabalhando, tenho só os meus recursos, meu salário mesmo, que eu mantenho a minha família. Tá? Então, não fico investindo na página, não tenho como investir muito na página. Uma coisinha ou outra, a gente pega, promove lá com R$30, R$20, mas eu preciso
crescer orgânico. A gente precisa conseguir atingir mais pessoas, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Então, pessoal, peço a ajuda de vocês. Entram lá na página, convidem os amigos de vocês para curtirem minha página. Compartilhem as publicações, aquilo que vocês acharem interessante, tá? Podem compartilhar. Eu estou aqui à disposição. Quem tiver alguma dúvida, pode me chamar na minha página, pode chamar no WhatsApp. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque às vezes é muita mensagem, mas vocês podem ter certeza. Quem responde cada uma das perguntas feitas aqui na minha página sou eu pessoalmente, tá? Por isso que às vezes eu demoro para responder. Todas as mensagens sou eu que respondo, todas as mensagens de WhatsApp sou eu que respondo. Não existe uma equipe por trás de mim respondendo. Eu faço questão de estar esclarecendo e estar falando com vocês. Peço aí a ajuda de vocês para a gente ganhar mais espaço, mais visibilidade, para que a gente possa levar o conhecimento a mais pessoas. E eu vi uma pergunta aqui, essa pergunta aqui quase me deu uma coceira quando eu ouvi, que é se eu aceitaria, né? Como é que é o negócio? Se eu aceitaria se eu fosse chamado pelo PT ou pelo PSDB para sair candidato por lá. Pessoal, vamos lá. Existe um nível máximo, né, que a gente consegue ceder. Tá? Existe um nível máximo que a gente consegue ceder. É assim na vida. Tá? A gente consegue ceder até um certo ponto. Não tendo o partido dos sonhos, o partido ideal, a gente vai para um partido em que a gente consiga, né, ter um certo conforto lá dentro para trabalhar com liberdade dentro daquilo que eu acredito. Tá? Pode ser que não seja o melhor partido do mundo, o melhor partido do Brasil, mas é o partido que a gente vai ter e a gente vai trabalhar da melhor maneira que a gente pode. Mas, pessoal, ir para o PT não dá, cara. Ir para o PT não dá. Não dá. Ir para o PSDB também não dá. Não dá. Eu não consigo. Eu juro para vocês. Eu não consigo. Esses dois partidos eu não consigo. Não consigo mesmo. Tá? E olha, vou falar para vocês. Eu cheguei a receber convite de partido de centro-esquerda para sair candidato por eles. Eu falei, olha, pessoal, todo respeito, até um pessoal educado, mas eu falei para eles, pessoal, quem foi que perguntou? Por isso perguntei. Silane. Pessoal, eu recebi convite de partido de esquerda, sim, para sair candidato a vereador, e eu falei, pessoal, olha, de verdade, não sou um cara intransigente. Se vocês tiverem uma proposta que seja boa para o povo de São Paulo, eu até voto com vocês. Mas eu só vou votar naquilo que eu acredito. Tá? Eu só vou acompanhar aquilo que eu acredito. Não tenho ego de querer puxar para mim a autoria ou autonomia de alguma coisa. Não quero ser o salvador da pátria. Pelo contrário, eu quero trabalhar dentro daquilo que acredito. E eu acredito, sim, que eu tenho condições de representar bem a população de São Paulo, seja como prefeito, seja como vereador. Tá? E é por isso que eu estou me propondo a essa situação. Não vou me envolver com a esquerda, não vou entrar em esquema. O pessoal que conhece a minha esposa e que conheceu o meu filho, pode falar que meu filho mesmo falou que o dia que eu me envolver em pilantragem, ele é o primeiro a me chutar para fora de casa. Tá? Então isso aqui é uma questão, é um compromisso de família, tá, pessoal? É um compromisso da família Costa e Silva, dos meus filhos, meu e da minha esposa. Ok, pessoal? Pessoal, uma boa noite. Peço novamente que compartilhem, tá? Compartilhem bastante o nosso evento aí do dia 14. Convidem os seus amigos, convidem o pessoal para conhecer a nossa página, conhecer o nosso trabalho, porque só assim que a gente vai conseguir mudar São Paulo, começando esse ano, mudar a cidade de São Paulo, em 2022, mudar o estado de São Paulo. Já estamos mudando o Brasil, graças à eleição do presidente Jair Bolsonaro, e vamos ajudar ele a mudar mais ainda, tá? Mais ainda o Brasil, colocando, junto do presidente Bolsonaro, na reeleição em 2022, bons deputados federais, um bom senador por São Paulo, que a gente vai ter a chance de trocar aí o José Serra. Estava na hora, 8 anos de Senado, nunca vi fazer nada por São Paulo, mas, minha opinião, tá? Vamos trocar o senador, vamos trocar os deputados que estão contra e vamos fortalecer o governo do presidente para a gente mudar e crescer cada vez mais.
Pessoal, boa noite. Obrigado por tudo, tá? Obrigado por tudo. A minha escala está sem novidades. Beleza, pessoal? Vamos lá, então, participar. Quero, então, convidar vocês para... Peço para que me ajudem, então, aí a divulgação da página, a divulgação do evento. Convidem as pessoas, convençam seus amigos a estarem lá conosco na Avenida Paulista no dia 14. Tá ok, pessoal? Dia 14, às 13 horas, na frente do Shopping Cidade de São Paulo. Vamos lá, prestigiar o nosso comércio que está voltando a funcionar, mostrar que nós somos, sim, donos da Paulista. A Paulista é nossa, a Paulista é do povo de São Paulo, a Paulista é do povo conservador de São Paulo. Pessoal, um forte abraço a todos. Acho que já me alonguei bastante, 55 minutos de live, tá? Então, estamos aqui saindo no Instagram, saindo do Twitter e saindo do Facebook. Até logo, pessoal. Obrigado aí por estarem comigo até agora.